Até hoje, a maioria dos modelos de fornos que eu já mostrei aqui no canal são projetados principalmente para criar trabalhos mais horizontais, mas tem um modelo que é criado pensando principalmente na criação de peças mais verticais e no maior aproveitamento do seu espaço interno. E é sobre ele que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao mundo do fusing. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação na garrafa de vidro através dessa técnica. E nesse vídeo eu vou te mostrar as duas principais vantagens de se trabalhar com forno horizontal. E para que essa explicação fique o mais clara possível, vou citar aqui como exemplo alguns fornos que eu já falei aqui no canal. Isso, claro, em linhas gerais, porque se eu fosse me adentrar em cada um deles, o vídeo ia demorar mais de 2 horas. Então vamos lá. Pegando esse forno como exemplo, ele tem um formato mais horizontal. Ou seja, o espaço interno dele é mais propício para trabalhos onde não exijam tanto da curvatura do vidro, como é o caso da termoformação, que é uma técnica no fusing, onde eu coloco o vidro sobre um molde e através do controle de temperatura esse vidro vai aderindo ao formato dele. Geralmente esse tipo de forno tem as suas resistências localizadas ou no topo ou também no corpo dele. E sobre os trabalhos mais horizontalizados, na minha opinião, e veja bem, na minha opinião, sabe, minha, que não é regra, então eu acredito que o melhor tipo de forno para se trabalhar peças mais horizontais são os fornos que têm a resistência no topo. Ah, Evandro, mas o meu forno tem resistência no corpo e consegue perfeitamente criar esse tipo de peça. Eu não estou falando que ele não faz, eu estou falando que o outro é melhor para isso. E eu já expliquei em outros vídeos aqui do canal o porquê que eu acho isso. Vou deixar o link de um desses vídeos aqui no card. Mas simplificando, quando pensamos em uma peça de vidro, uma chapa de vidro, passando por um processo de fusão em um forno onde a sua resistência está localizada no topo, o calor gerado por essa resistência é distribuído de forma uniforme para a peça em geral. Porque o calor ele vem de cima, o que não poderia acontecer com tanta facilidade em um forno com resistência no corpo ou nas laterais, porque o calor vem das laterais. E amigos, se você que está assistindo tem um forno com resistência no corpo e ainda não está concordando comigo, pensa bem, nós dois sabemos o que pode acontecer com a sua peça caso ela ultrapasse um certo limite de distância entre a peça e a resistência. E existe sim esse limite e ele não pode ser ultrapassado. Caso ele seja, vai dar sim uma diferença na fusão de uma única peça em que a parte que está mais próxima da resistência vai fazer, por exemplo, uma fusão total, enquanto a parte que está mais localizada no centro do forno, para o centro do forno, ou seja, mais distante da resistência, vai estar somente uma fusão parcial. E para que isso não aconteça, você deve sim fazer um controle de tempo bem mais rígido. Ah, Evandro, então para tudo que eu for fazer eu tenho que utilizar um forno com resistência no topo? Então, não. Quem já acompanhou o nosso canal aqui há algum tempo já deve saber que antes de você fazer a aquisição de qualquer tipo de forno, qualquer modelo, seja com resistência no corpo, ou resistência no topo, ou resistência no corpo e na base, você deve primeiro fazer um planejamento sobre o objetivo daquele forno. E o objetivo que eu falo aqui são as peças que você pretende criar com ele. Porque o que um forno tem de vantagem sobre o outro, dependendo da peça e da técnica utilizada, essa vantagem pode acabar se tornando uma grande desvantagem. E para acalmar o coração daqueles que têm um forno com resistência no corpo, eu vou citar aqui as duas grandes vantagens, na minha opinião, em que esse tipo de forno pode deixar o de resistência no topo no chinelo. E a primeira delas é a criação de peças verticais. Acho que eu não preciso explicar a diferença entre peça vertical e horizontal não, né? Para isso eu vou, se você achar que eu preciso explicar, deixa aqui nos comentários que depois eu faço um vídeo e explico melhor a diferença de uma peça vertical e uma peça horizontal. Para isso eu vou usar como exemplo aqui um forno vertical que eu já falei sobre ele em algum outro vídeo aqui do canal. Se nós pensarmos na criação de uma peça horizontalizada, olha só o quanto de espaço interno estamos perdendo. Então aqui vamos criar uma peça vertical usando a queda livre. Daí eu monto a minha estrutura, coloco a peça e ligo o forno.
À medida que a peça vai caindo, o calor projetado pelas laterais do forno não deixam que ela perca calor, pois mesmo fazendo esse movimento, ela ainda não está se distanciando das resistências, ou seja, da fonte de calor. E se essa peça tivesse sendo criada em um forno com resistência no topo, vamos supor que aqui é a peça, à medida que a gravidade fosse agindo e a peça no centro fosse se distanciando da resistência, ela ia acabar recebendo bem menos calor do que o vidro que está aqui em cima. Então o vidro de baixo ia receber menos calor do que o vidro aqui de cima. E o fato de existir um vidro aqui em cima e outro vidro aqui embaixo não quer dizer que existam dois vidros. Acho que isso ficou claro também, né? É uma única placa, onde uma parte dela acaba se distanciando da resistência devido à técnica de queda livre. E a segunda vantagem é a possibilidade de se trabalhar com gavetas. Pegando o exemplo anterior, se formos fazer uma fusão de uma peça horizontal, nós teríamos uma perca muito grande de um espaço que poderia ser muito bem aproveitado, podendo produzir até 5 vezes mais simplesmente adicionando gavetas. Dessa forma, o interno dele é totalmente aproveitado. Lembrando, desde que a sua peça respeite o limite de distância da resistência. Isso também não seria possível se usássemos essa técnica no outro modelo de forno, porque como teríamos a resistência em cima, o calor também viria de cima e esquentaria mais a gaveta localizada mais próximo dessa fonte de calor. Com isso você teria uma diferença enorme nos processos de fusão de cada uma dessas gavetas. E mesmo fazendo um ótimo controle de temperatura, mesmo assim a gaveta que está mais próximo da resistência vai acabar recebendo mais calor do que a gaveta que está mais longe dela. E isso não quer dizer que existe um modelo melhor do que o outro. Quer dizer que você tem muito mais facilidade de criar determinadas peças e executar algumas técnicas em alguns modelos de forno específicos. No meu caso, como hoje eu crio muito mais peças horizontalizadas, para mim o melhor forno para se trabalhar esse tipo de formato é o forno com resistência no topo. E nem por isso eu deixo de perceber quais são as limitações dele. E duas delas, que eu considero as principais, são essas duas que eu citei aqui nesse vídeo. O trabalho com gaveta e o uso da técnica de queda livre para criar peças verticalizadas. E você, tem forno? O que você achou do que eu falei nesse vídeo? Comenta aqui embaixo. Bom pessoal, e aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo que eu trouxe aqui para você. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, isso vai ajudar bastante a gente. E se você achar que o conteúdo que eu passei aqui nesse vídeo é relevante para outras pessoas, compartilha ele aí, isso também vai ajudar bastante a gente. E aqui na descrição eu vou deixar um link de um e-book, onde eu explico um pouco mais a fundo sobre as questões do Fuzing e também mostro alguns resultados que eu colhi durante anos, na qual ministrei curso para públicos de diferentes idades nessa área. O link vai estar aqui embaixo. Se você tem qualquer dúvida a respeito desse assunto ou sobre esse vídeo, é só deixar aqui no campo dos comentários que eu vou procurar tirar ele para você. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!